Olá, meus irmãos, vamos dar continuidade nos nossos estudos bíblicos. Estamos estudando o livro do Gênesis e eu agradeço a você que tem acompanhado, que tem participado. Peço a você que faça comentários, que nos ajude a melhorar. Nós estudamos até agora o primeiro dia da criação, né? Em seguida, estudamos o segundo e terceiro dias da criação. E hoje nós vamos estudar o quarto dia da criação, que está no mesmo capítulo 1 de Gênesis, nos versos 14 ao 19, que dizem assim: Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite. Sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Então, nós vimos aí que nós já até falamos sobre essa questão da confusão que é gerada em torno da criação do quarto dia. Por quê? Existe essa polêmica, até certa dificuldade na compreensão. Porque, na realidade, Deus, quando cria no primeiro dia, né, os céus e a terra, ele cria em meio a trevas, e a primeira criação de Deus é a própria luz, né? Então, verso 1 lá vai dizer, verso 3 do capítulo 1 vai dizer, disse Deus, haja luz, e houve luz, né? Então, isso torna esse relato muito interessante, porque, em primeira análise, existe um problema. A luz é criada no primeiro dia, e o sol, a lua e as estrelas, por sua vez, são criados no quarto dia, que é o dia que nós estamos estudando aqui, né? Acontece que nós somos tão limitados, né, ao planeta Terra, né, a nossa Via Láctea, que a única fonte de luz que nós conseguimos imaginar é o Sol, né? E como o Sol foi criado no quarto dia, então fica aquela pergunta ecoando, né? Que luz era essa que foi criada no primeiro dia? E aí, quando nós estudamos sobre isso, nós falamos das possibilidades, né, que os teólogos, grandes teólogos, eles levantam, de que essa luz seja a luz do próprio Deus. Fizemos um paralelo lá com Apocalipse 21 ou 22, que vai dizer, né, que o próprio Deus iluminará a cidade santa e não haverá necessidade da luz do sol. Portanto, há um entendimento de alguns, por parte de alguns, de que essa luz criada no primeiro dia teria sido a luz de Deus e o próprio Deus teria iluminado a sua criação, né? Mas existe também outras teorias, outros entendimentos com relação a essa luz. E se você for analisar um pouco de forma também científica, e é importante ressaltar que não existe uma inimizade nem uma contradição entre a ciência e a Bíblia, porque ambas foram criadas pelo mesmo autor, né? Então, a ciência, ela vai falar para nós, e aí eu pesquisei o cientista Dr. Adalto Lourenço, e ele diz o seguinte: olha, para que haja luz não é necessário o sol, nem mesmo para que haja tarde e manhã no primeiro dia, né? Basta haver uma camada de gases aquecidos, e essa camada de gases superaquecidos no universo vai gerar luz. E ele chega a dizer que existe mais luz no universo do que as estrelas podem produzir. Então você sabe que o Sol, né, o nosso Sol, ele é uma estrela, como existem bilhões de outras estrelas no universo, né? Hoje a ciência já pesquisou, já estudou, existem telescópios que conseguem enxergar, né? Radares que conseguem captar estrelas e planetas e astros que estão a anos-luz
de nós, né, do planeta Terra, e mesmo assim conseguem ser vistos por força da tecnologia que nós temos hoje, que emitem luz, né, que produzem luz, mas existe também aquela luz que é independente do Sol, que é produzida a partir da enorme quantidade de gases que tem no universo circulando. Então, a radiação que esses gases produzem e carregam em si geram calor. E quando gera-se calor, gera-se energia. Portanto, também existe luz. Só que ele vai dizer que lá no final do primeiro dia que houve tarde e manhã. E como é que a gente consegue conceber, né, a existência de tarde e manhã se não houver luz do sol para que seja referência, uma vez que nós acabamos de ver aqui, que Deus, quando cria o sol e a lua, ele vai dizer, olha, sejam eles para referência de tarde e manhã, mas ele já tinha falado de tarde e manhã antes de criar esses dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, que é o sol, e o menor, que é a lua, para governar a noite, né? Então, a própria ciência também vai explicar o que o texto bíblico já falou, né? Ela não, mais uma vez eu vou dizer, ela não vai contradizer você. E existe uma questão ainda muito mais interessante, que se você for analisar o que gera para nós a resistência de tarde e manhã aos nossos olhos, né, é o movimento de rotação da Terra, né? Aquele giro que ela dá em volta do seu próprio eixo, que dura aproximadamente 24 horas, né? E o posicionamento do Sol, ele faz com que essa luz sendo emitida na mesma direção, o giro da Terra faça com que ela em um hemisfério seja sol, outro hemisfério seja noite, né? Um de dia, outro de noite. Em um ponto da Terra vai haver luz solar, no outro ponto não. Então aqui onde a luz estiver passando, né, estiver irradiando, aqui vai estar claro e aqui vai estar escuro. Então quando esse movimento aqui for feito, vai haver um revezamento, né? E portanto toda a Terra vai ter dia e noite. E o intervalo entre dia e noite vai ser a tarde e a manhã. É isso que nós entendemos. Só que tem um detalhe muito interessante. A Terra ela não gira apenas ao redor do seu próprio eixo. Ela gira também ao redor do Sol, né? Então ela vai girando em torno do seu próprio eixo e vai fazendo também esse movimento que nós conhecemos como movimento de translação. Acontece que em um dia ela está num ponto. No outro dia, quando ela começa a fazer novamente o seu movimento de rotação, ela já não está no mesmo ponto, ela já está em outro ponto. Então, se o Sol fica parado aqui, essa referência de dia, de tarde e manhã já não é mais a mesma. Por quê? Porque a Terra se deslocou. E ela vai fazer não apenas esse movimento, ela faz um movimento assim também pendular, para que haja, olha só, rotação, translação e um movimento pendular para que haja as estações, né? Verão e inverno. Quando esse hemisfério sul estiver mais próximo do Sol, aqui embaixo vai ser verão e aqui inverno. Quando inverter, né? Vice-versa. Então, como a Terra gira ao redor do Sol também, a cada giro ao redor de si que ela dá, ela já sai daquele lugar que ela estava e se adianta um pouco no sentido do seu movimento de translação. Portanto, não tem necessariamente o Sol, ele vai continuar iluminando, claro, mas aquela primeira referência de 24 horas já não é idêntica à referência do dia seguinte, porque a Terra já vai ter se adiantado. É difícil de entender? Pode ser um pouco difícil de entender, mas se você prestar um pouco de atenção nessa questão, nesse fato científico, né, que nós já estudamos aí quando estávamos na antiga terceira, quarta série, né, hoje quarto e quinto anos, estudando biologia, estudando ciências, né, estudando física, você vai entender que faz todo sentido. Então, quando Deus cria a luz, não necessariamente ele cria a luz do Sol, mas ele cria uma luz, por quê? Porque o texto lá do primeiro capítulo, dos primeiros versos, vão dizer que havia trevas sobre o universo, né? E o Espírito de Deus ele parava sobre a face das águas. Como assim? Então, muito provavelmente, havia
uma camada espessa de vapor ao redor de toda a terra. E ali o Espírito Santo começa, então, a se mover. E a luz que é criada nesse primeiro momento, nesse primeiro dia, ela vai ser necessária para que haja água líquida. Por quê? Porque é ela que vai gerar o calor para que aquela água venha se assentar sobre o solo da terra. Tá? Então, tudo faz sentido quando você analisa a ciência e analisa o texto bíblico paralelamente. Tudo passa a fazer sentido, ao contrário do que muita gente acredita, né, que a ciência vai tentar contradizer a Bíblia. Não, a ciência não vai tentar contradizer a Bíblia, ela vai tentar compreender o universo, ela vai tentar compreender a nossa criação. Agora, existem teóricos, né, obviamente, que vão, na sua incredulidade, criar teorias, por serem teóricos, né, no intuito de explicar de outra forma, de trazer uma outra explicação para a origem disso tudo. Até hoje, nunca passou de teoria, mas a Bíblia Sagrada, ela traz, então, uma explicação legítima e fidedigna e fácil de fácil compreensão, né? Então, vamos lá. Deus cria a terra, e aí, por alguma razão, a terra se torna sem forma e vazia. Então, esse verbo que é usado no Antigo Testamento para dizer que a terra era sem forma, ele pode também ser traduzido por tornou-se, ficou. Alguma coisa aconteceu e a terra passou a ser sem forma e vazia. Por que a gente está dizendo isso? Porque o livro do profeta Isaías, ele vai dizer que Deus, quando criou a terra, ele não a criou vazia, mas criou para ser habitada. Então Deus cria a terra na sua perfeição, a terra então, no verso 2, se torna sem forma e vazia, trevas surgem sobre a face do abismo e Deus ilumina e aquece a sua criação para que possa reorganizá-la. O nome disso é teoria da criação versus organização, ou criação barra organização do universo. Tá? Então, Deus cria o céu, cria a terra se torna sem forma e vazia, o Espírito Santo habita, né, se move sobre a face das águas e Deus diz, haja luz. Para quê? Para que as águas sobre o firmamento sejam separadas das águas sob o firmamento, conforme nós já estudamos. E agora chega então o quarto dia e Deus vai criar os grandes luzeiros, né? E vai criar também as estrelas. Então o verso 14 vai dizer que disse Deus, haja luzeiros no firmamento para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Então Deus vai fazer o quê? Vai criar, aí nesse momento Deus cria o sol, cria a lua e cria as estrelas. Só que o sol, a lua e as estrelas, eles são criados mais próximos da Terra. E como você tem uma fonte de luz, uma fonte de radiação, de claridade, de calor, a uma certa distância, e você acende uma outra fonte de claridade, de luz, numa distância menor, aquela luz que está mais distante de você, você já não consegue enxergar. Diga-se de passagem, não existe só a luz visível no universo. Existem outros tipos de luz, existem luzes que os nossos olhos não conseguem ver, a exemplo da própria luz ultravioleta. Existe luz negra, existe uma série de tipos diferentes de luz, e não necessariamente é apenas a luz do sol, como nós acreditamos que Deus havia criado no primeiro dia. Tá? Então Deus não cria o sol no primeiro dia, ele cria no quarto dia. Mas no primeiro dia Deus cria a luz que clareia o universo, até mesmo onde os raios de luz do nosso sol não chegam. Ok? Agora sim, Deus traz o sol para próximo da Terra. Deus cria o sol mais próximo da Terra e cria a lua mais próxima da Terra. Então a lua passa a ser um satélite. Você sabe que a lua não tem luz própria, mas ela, como satélite, reflete a luz do sol na Terra para que a noite não seja de totais trevas e nem tão gelada a ponto de se tornar insuportável. Porque se a Terra fosse totalmente afastada da luz do sol à noite,
nós morreríamos congelados, não chegaríamos no dia seguinte. Então, viu Deus que isso era bom e houve tarde e manhã o quarto dia. Quarto dia, Deus criou os grandes luzeiros. Próximo estudo, nós veremos a criação do quinto dia, quando Deus irá criar os animais que vão povoar os mares. Até lá, então, e que Deus te abençoe. Antes que os montes nascessem, ou que formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Nós somos como uma nuvem, como a relva que desaparece. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu és o mesmo, ontem, hoje e para sempre. De geração em geração, tu és Deus. Tu és o mesmo, sobre o trono eternamente. De geração em geração, o nosso refúgio. Antes que os montes nascessem, ou que formastes a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade,